Primeira pergunta seria, o que é o marketing? Qual é o papel do marketing aqui do Museu da Língua Portuguesa? Olha, o marketing, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, não só para o Museu da Língua Portuguesa, mas acho que para qualquer equipamento cultural, né? Afinal de contas, isso faz parte até do entendimento do que é um museu, né? Os museus eles estão baseados num tripé que seria a preservação, a pesquisa e a difusão, né? Até algumas décadas atrás, e daí aquela ideia de museu ser um local de coisa velha, de coisa antiga, aquele preconceito todo que existia, os museus valorizavam muito a questão da preservação e da pesquisa e deixavam de lado muito a questão da difusão, da divulgação, né? Nas últimas décadas, os especialistas em museus, os museólogos, entenderam que não adianta você preservar, você pesquisar e você não comunicar, tá certo? Preservar e pesquisar e não comunicar é mais ou menos a mesma coisa que não preservar e não pesquisar. Quer dizer, você preserva para quem? Você pesquisa para quem? Então, nas últimas décadas, isso se deu no mundo todo e aqui no Brasil também, os museus deram uma guinada valorizando muito a questão da divulgação, lógico, dos seus conteúdos, dos seus acervos, mas também de todo o trabalho que envolve uma instituição museológica. Então, com isso, quando nós falamos em divulgação, em difusão, nós estamos falando não só de uma difusão mais cultural, mas a difusão do equipamento, de todos os serviços que ele oferece, tá certo? Então, o marketing ganha aí, nesse sentido, uma importância muito grande, tá certo? E é assim que o Museu da Língua Portuguesa entende esta área. Lógico que não adianta também você ter uma área de marketing muito afiada se você não tiver o que divulgar, tá certo? Então, o nosso foco primeiro é o nosso trabalho cultural aqui, no caso do museu, o trabalho que nós temos com a língua portuguesa, com a nossa exposição de longa duração, com todo o serviço educativo do museu, que hoje é um serviço reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente, tá certo? Você precisa ter este foco, ter bons. A gente da área da cultura não gosta muito de falar em produtos, né? Mas ter esses bons produtos ou serviços, vamos chamar assim, para oferecer, para podermos divulgar, tá certo? A divulgação também se torna importante porque é uma maneira de você democratizar, de você dar mais acesso à população, a todo um trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do museu. Esse é o olhar do Museu da Língua Portuguesa sobre essa área. Uhum. A gente esteve visitando o museu e tal, e percebeu que vocês têm um totem lá no último andar, onde as pessoas podem clicar ali, traço um perfil. Isso, exatamente. Vocês já conseguiram identificar qual é o público aqui do Museu da Língua Portuguesa? Não, isso sem dúvida nenhuma. Isso desde que o museu foi inaugurado, o museu vai completar 10 anos agora em março do ano que vem, né? Vários são os mecanismos para nós identificarmos com que público nós estamos conversando e, mais ainda, qual é o público que nós não estamos atingindo e precisamos atingir, né? Esse totem de pesquisa é um mecanismo importante, é óbvio, ele é um mecanismo que tem que ser visto com certa reserva porque ele não tem uma base científica, tá certo? Tendo em vista que eu posso subir todo dia lá e deixar a impressão sobre o museu, né? Mas sem dúvida nenhuma ele é importante, né? Ao longo desses 10 anos, o museu realizou também 6 pesquisas com o público, tá certo? O que é uma média muito boa e muito acima da média que as instituições culturais aqui no Brasil costumam realizar em termos de pesquisa. Além disso também, nós temos, por exemplo, algumas medições que são feitas pelo site do museu, né, que a gente vai percebendo quem é o público, pesquisas que são feitas aqui com o nosso educativo, diretamente com as escolas, com os professores, né? O Museu da Língua Portuguesa, hoje ele tem um público, 65% do seu público são estudantes, tá certo? Então ele se diferencia muito dos outros museus pela quantidade de
de estudantes que ele recebe. A outra fatia do público, os outros 35%, tem um perfil semelhante ao perfil do público dos demais museus, certo? Geralmente são pessoas com nível universitário, na sua maioria mulheres, porque são as mulheres que determinam quais são as programações culturais das suas famílias, certo? Então, nessa outra fatia de 35%, não há uma grande diferença com a maioria dos museus brasileiros. O que diferencia o Museu da Língua Portuguesa é a quantidade muito grande de jovens estudantes e muitos estudantes, na sua grande maioria, nesses 65%, estudantes de escolas públicas. E aí nós estamos falando de um público que nunca frequentou o museu ou que vem ao museu pela primeira vez, o que nos dá uma grande responsabilidade, né? Nós percebemos também que nós temos uma boa parte do público, alguma coisa como 70% da Grande São Paulo, mas 30% do público são pessoas que vêm de fora da Grande São Paulo ou mesmo de fora do estado de São Paulo. No que diz respeito ao público de estrangeiros, ainda é um pouco pequeno. A gente tem alguma coisa como 3% do nosso público são estrangeiros e na sua maioria de países com línguas latinas, de origem latina, o que explica o fato de ser um museu da língua portuguesa, fica mais fácil o entendimento para esse público. E o museu tem algum plano para atrair esse público que a gente hoje em São Paulo tem um fluxo de turistas do mundo inteiro, cada vez mais? O museu tem algum plano para atrair esse turista? Olha, o museu agora, passados 10 anos, nós estamos dando início a uma reformulação da nossa exposição de longa duração. Já em julho nós vamos inaugurar um novo Beco das Palavras, totalmente reformulado, mantendo o conteúdo que existe hoje, mas trazendo mais 60 palavras e com uma cenografia também de tecnologia totalmente diferente. Esse é o início de um projeto de reformulação. Nessa reformulação toda, existe no projeto os conteúdos do museu, que for possível, nem tudo é possível, em inglês e em espanhol também, para podermos atrair cada vez mais um público estrangeiro, né? Hoje nós trabalhamos com educadores que são bilíngues, né? Então eu tenho educadores aqui fluentes em inglês, em francês, acho que italiano, não sei, varia muito, mas pelo menos em francês, inglês e espanhol a gente sempre tem, né? Em línguas de sinais também, em libras, que é muito extremamente importante. Temos um material impresso que nós damos para os visitantes assim que eles são identificados na bilheteria como estrangeiros, também em inglês, em francês e em espanhol. Mas a ideia é a gente dar acesso a esses visitantes na própria exposição. É lógico, nem tudo é possível. Por exemplo, a Praça da Língua seria muito difícil a gente dar acesso a todos esses idiomas, né? Mas há um esforço muito grande para a gente atrair mais esses visitantes estrangeiros, que sem dúvida nenhuma, eu acho que São Paulo, nos últimos 15 anos, né, São Paulo sempre foi a cidade que mais recebe estrangeiros no Brasil, mas eram os famosos turistas de negócio, né? Houve um esforço muito grande nas últimas décadas para que esses turistas de negócio permanecessem pelo menos mais um dia na capital, e a gente percebe que isto vem acontecendo, né? A gente tem recebido, principalmente no período de férias, né, muitos turistas que vêm de fora. Então o museu vai se adaptando a essa realidade, a poder atender esse público também. E com relação às mídias sociais, é o marketing que cuida da comunicação nas mídias sociais, ou vocês têm um setor de comunicação que faz esse trabalho? Qual é a relação do museu com as mídias sociais? É um trabalho conjunto, tá certo? O museu demorou, por exemplo, nós temos o nosso site, nós estamos agora fazendo algumas alterações, tá certo, na página do museu, vai ser uma página nova. A ideia é que o site do museu seja um site basicamente de serviço, onde as pessoas possam encontrar a programação, horário de funcionamento, como faz o agendamento. Nós estamos lançando, e já está no ar, se vocês quiserem entrar, mas ainda não foi lançado porque tem alguns ajustes, uma plataforma educativa do museu. Então vai ser uma
uma plataforma totalmente dedicada a conteúdo e ao educativo. O endereço dela é estaçãoeducativomlp.org.br. Vocês vão ver que parece uma linha de metrô com várias linhas, várias estações. Você vai clicando nas estações e aí você tem vários conteúdos, né? E nós temos o nosso Facebook também, né? O Facebook é um trabalho conjunto entre a área de comunicação e a área do educativo. Sempre nos pareceu que não faria sentido o museu usar uma rede social, uma mídia, simplesmente para divulgar os seus serviços ou as suas programações, né? Nós gostaríamos muito de estar nas redes sociais, mas divulgando conteúdos do museu, fazer das redes sociais uma extensão do trabalho que é feito dentro do museu. Então, o conteúdo que é gerado para o Face do museu é um conteúdo todo que nasce do setor educativo e do setor de pesquisa, feita, lógico, em parceria com a área de comunicação, certo? Então, lógico que comunicamos eventos, mas se vocês entraram, se já entraram no Face do museu, vocês vão ver que ele é um Face com conteúdo também. Principalmente com conteúdo. Então é um trabalho conjunto da área de comunicação, de marketing com a área educativa. O que a gente nota é que as pessoas costumam usar as mídias sociais e o e-mail e tal para fazer críticas e comentários. Como é que o museu lida com esse feedback que ele recebe? Pois é, nós temos aqui, desde que o museu foi inaugurado, nós temos uma regra aqui que toda mensagem que chegue ou pelo site do museu ou agora pelo Face, pois ela tem que ser respondida em 24 horas, tá certo? E é uma resposta que a diretoria não abre mão de fazer diretamente, tá certo? Então tem sido uma surpresa, às vezes, até a reação das pessoas, né? Nós recebemos um número muito pequeno de críticas, tá certo? Às vezes as nossas críticas estão muito ligadas até ao sucesso do museu, né? Então pessoas que vêm aqui reclamam, eu fui, tinha muita criança, as crianças estavam fazendo muito barulho dentro do museu, ou então às vezes algum grupo de crianças, de adolescentes que não tiveram um comportamento adequado, tiveram algum problema aqui com o nosso pessoal, aí reclamam, uma coisa mais, se limita mais a isso, né? Mas de qualquer maneira, todas as mensagens que a gente recebe por e-mail e também críticas eventuais que chegam pelo Facebook são imediatamente respondidas, tá certo? Isso sempre passa pela diretoria e aí a gente encaminha para quem tem mais condições de responder, mas a resposta vai sempre com a chancela da diretoria do museu, o que é muito interessante. Em alguns casos, isso há muito tempo atrás, eu lembro que a gente recebeu uma mensagem pelo e-mail de alguém muito revoltado que o nosso filme no auditório era feito por essa atriz vendida para a Globo, essa atriz da coisa que é Fernanda Montenegro, tá certo? E eu imediatamente respondi dizendo que a pessoa provavelmente não conhecia a história de vida da Fernanda Montenegro, né, que é sem dúvida nenhuma uma das nossas maiores atrizes, uma atriz importantíssima para a história do teatro brasileiro, que também faz novela na Globo, que aliás é absolutamente justo, né? Mas você não pode falar que a Fernanda Montenegro é uma atriz vendida para a Rede Globo, né? E aí tivemos, aí às vezes é engraçado porque a gente mantém até um diálogo, eu mando a resposta, as pessoas me respondem, e aí em um determinado momento essa pessoa falou, eu não concordo com o senhor, mas nunca pude imaginar que eu ia receber uma resposta do diretor do museu, muito obrigado, estou felicíssimo e tal, e a coisa se encerra, né? Porque também, infelizmente, a gente percebe que parece que outras instituições não dão tanta atenção a essas respostas, né? E aqui a gente responde sempre. E responde na medida do que tem que ser respondido, tá certo? Muitas vezes o museu, lógico, como toda instituição, comete falhas, então nós temos que reconhecer as falhas, vamos pesquisar, e muitas vezes são críticas injustas e nós respondemos à altura, dizendo que não concordamos e tal.
Mas eu acho que o que é extremamente importante é você não deixar sem uma resposta. Nem que a resposta seja, não sei, vou pesquisar, respondo daqui a 24 horas. Fantástico. A próxima pergunta seria se o museu entende que o marketing da instituição realmente fez diferença, se tem campanhas, desculpa, me perdi o termo agora. Se o marketing consegue, se vocês perceberam que o marketing fez diferença, se conseguiu trazer mais público, se conseguiu trazer mais investimento de patrocínio ou qualquer coisa assim. Sem dúvida nenhuma, né? Uma boa comunicação sempre traz mais público, principalmente numa cidade como São Paulo, né? Que você tem uma oferta na área cultural e na área de entretenimento, de lazer, já que o museu é uma instituição cultural, mas hoje a gente entende também que cultura, sem dúvida nenhuma, é lazer, é entretenimento, né? São Paulo é uma cidade que tem uma oferta muito grande, né? Se você pegar qualquer site de programação, os jornais, você vai ver que todos os dias milhões de coisas acontecem. Então é extremamente importante que você comunique ao público o que está acontecendo, o que ele vai encontrar para ele poder se programar para vir visitar o museu. Então, sem dúvida nenhuma, a comunicação ajuda muito na questão da visitação, das nossas programações, né? É lógico que sempre você tem, como eu falei, não adianta você não ter o que comunicar, você tem que ter um trabalho muito pesado no seu plano de atuação para poder comunicar, né? O que eu acho que foi muito interessante aqui no Museu da Língua Portuguesa, que foi um trabalho construído ao longo desses 10 anos, e que eu acho que isso ficou muito claro quando a Veja São Paulo, há uns anos atrás, talvez há 3 anos, no terceiro ano depois da inauguração do museu, fez uma matéria que chamava assim, de todos os museus o mais querido de todos, né? Alguma coisa do gênero, né? E aí falava eu acho que o museu conseguiu construir nesses 10 anos, é lógico, nós somos um museu ligado ao governo do Estado de São Paulo, né? Então vivemos com recursos públicos, recursos de patrocínio, de bilheteria, sempre o nosso recurso é um pouco aquém do que a gente gostaria de ter, né? Então a gente tem que ter muito discernimento. Quando você tem R$1, você tem que saber se R$1 vai para a área educativa, vai para a exposição, vai para o marketing, e é lógico que é sempre uma opção preferencial de ir para as ações que são pertinentes ao museu. Então às vezes nos falta um pouco de dinheiro para grandes campanhas, para grandes ações. A gente tem que agir com muita imaginação, né? Com muita criatividade. Mas ao longo desses anos, eu acho que o que foi muito importante na nossa comunicação é que o museu criou essa imagem de um museu muito próximo do seu público e muito próximo também dos meios de comunicação, tá certo? Todos os órgãos de imprensa que nos procuram aqui são recebidos com o mesmo carinho, com a mesma atenção, isso das grandes emissoras de televisão, dos grandes jornais escritos, até as pequenas emissoras, os jornais de bairro, a gente dá a mesma atenção para todo mundo, tá certo? Também no que diz respeito, por exemplo, como vocês estão fazendo trabalhos universitários, nós somos muito procurados, a gente procura atender todo mundo de uma maneira, da melhor maneira possível, né? Então acho que tudo isso ajudou a criar uma imagem do museu bastante interessante, tá certo? Um museu que está muito próximo com o seu público, com a mídia, ou seja, é uma imagem assim de que é um museu do bem, né? Que aqui a gente está trabalhando, que a gente gosta do que faz e que nós estamos abertos para todos. Acho que talvez esse tenha sido a principal imagem que o museu conseguiu criar ao longo desses 10 anos, tá certo? Isso foi um trabalho que a gente foi construindo aos poucos e que é bom a gente lembrar também da origem do museu, né? O museu é um museu do governo do Estado, que foi feito pela Fundação Roberto Marinho, tendo seus patrocinadores originais a Rede Globo, tá certo? A Rede Globo é só uma patrocinadora, uma grande parceira até hoje, tá certo?
E um museu que nasce há 10 anos atrás do prédio da Estação da Luz, uma divulgação muito grande, não é? Com a Rede Globo como patrocinadora, um museu que tem toda essa fama tecnológica e tal, nós tivemos um cuidado muito grande de não criarmos uma imagem de que chegamos agora e somos os melhores, tá certo? Então, houve todo um trabalho da nossa comunicação, todo um trabalho do nosso institucional de apresentação do museu para as outras instituições culturais, para a imprensa, dizendo, olha, somos um museu que veio agregar mais informação, mais conhecimento da cidade de São Paulo e não competir com ninguém. Então, acho que tudo isso, um trabalho que a gente mantém no dia a dia de criar uma boa imagem da instituição. Certo. Você mesmo falou que o museu é financiado com dinheiro do governo do estado e com patrocínio, bilheteria e tal. Com relação à manutenção das parcerias com empresa privada e tal, o museu tem alguma ação de marketing diretamente para essas empresas, uma coisa mais focada para a empresa privada nessa parte de patrocínio? Olha, temos sim, nós temos uma área, né, que cuida, um setor que cuida desse relacionamento, tá certo? Não só de tentar fidelizar aqueles que já são patrocinadores, como também de buscar novos patrocínios, né? Então, o museu oferece uma série de retornos para essas empresas, né? Oferece uma série de, por exemplo, agora mesmo nós acabamos de fechar uma parceria com a Turkish Airlines, de passagens aéreas, tá certo? A Turkish vai nos ceder um número X de passagens por ano, que é muito interessante para nós, porque nós temos parcerias, por exemplo, com a Universidade da Geórgia, dos Estados Unidos, e seria muito, nós recebemos estudantes de português da Geórgia aqui no museu que fazem estágio de 6 meses, seria muito importante a gente poder mandar um educador para trabalhar com esses alunos lá, e às vezes o impeditivo é exatamente a passagem aérea, porque a permanência do nosso educador lá seria todo financiado pela própria universidade, né? Às vezes nós somos convidados para alguns eventos em alguma parte do mundo que a gente tem todo as despesas locais pagas pelo evento, mas tem a questão da passagem. Então a gente conseguiu fechar agora esse patrocínio, esse apoio da Turkish Airlines, né, que vai ser muito bom para o museu. Então nós temos uma série de retornos que nós vamos dar para a Turkish Airlines, tá certo? Desde, por exemplo, a visitação gratuita dos funcionários da Turkish Airlines, uma noite que eles podem usar o museu para fazer um evento de relações públicas aqui dentro, certo? O que a gente procura é ir adaptando os retornos e as ofertas de acordo com o perfil das empresas, né? E sentindo o que interessa. Tem empresa que se interessa mais pelas questões educativas, às vezes também a gente oferece cursos de capacitação para os funcionários dessas empresas parceiras, né? Então, não é uma coisa pétrea, né? Quer dizer, se você for patrocinador do museu, o museu te dá esse retorno. A gente procura conversar com as empresas e, dentro das nossas possibilidades, dos objetivos do museu, adaptar quais seriam os retornos possíveis para esse apoiador ou para essa empresa patrocinadora. Isso fidelizaria o patrocinador. Agora uma última pergunta. Não é fácil. Eu imagino. Agora, uma última pergunta, então, que acho que para amarrar, eu entendi pelo que você falou até agora, que o marketing é importante para o museu e tudo, mas vocês enxergam o marketing como uma ferramenta de gestão estratégica, né? É um diferencial, o marketing, as campanhas de marketing fazem o museu ser diferente dos outros museus da cidade? Olha, acho que não, sem dúvida nenhuma, não dá para a gente, aquilo que eu acho que eu voltar um pouco ao início, né? Quando a gente pensa num equipamento cultural, seja ele qual for, um teatro, um museu,
cinema, um centro cultural, né? Não existe uma razão, um motivo isolado. É todo um trabalho, um conjunto de fatores para você desenvolver um trabalho, tá certo? Então, quer dizer, tem a questão da programação cultural, as questões de conteúdo que tem que ser boas, tem que ser de grande qualidade, a questão do atendimento que você tem, das instalações, que você tem que estar sempre procurando oferecer o melhor para o seu público. Tem a questão das relações institucionais, tem a questão do marketing também, é uma série de fatores que você vai fazendo o diferencial do museu. Sem dúvida nenhuma, a questão do marketing é um desses fatores extremamente importantes, né? Aqui no museu, como eu falei, né, a gente tem uma preocupação muito grande de divulgar o museu nos grandes órgãos de divulgação, nos grandes órgãos de imprensa, mas nos pequenos também. Então, durante, por exemplo, muito tempo, a gente fez, por exemplo, campanhas de marketing junto a cooperativas de taxistas, nós fizemos junto à associação dos lojistas aqui do Bom Retiro, tá certo? Porque aqui você tem centenas, milhares de pessoas que vêm aqui nos feriados, finais de semana, você tem todos esses lojistas que passam aqui pela Estação da Luz. A gente tem um trabalho também com a CPTM, de divulgação do museu, porque às vezes quando a gente pensa em marketing, em campanha, a gente pensa muito naquele anúncio que sai no grande jornal, ou no anúncio que vai para a televisão, que aí realmente o museu nem tem recurso para isso custa muito caro, né? Mas eu acho que tem uma série de ações de marketing alternativo que o museu tem pensado e tem se esforçado em fazer, tá certo? Por exemplo, nós temos agora mesmo, eu tenho uma reunião agendada para a semana que vem com a Associação dos Advogados de São Paulo. Então a gente trabalha muito também com esses órgãos de classe, né? Nós estamos